Graça e paz de Cristo seja com todos. Amém. Eu queria convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo 8. Creio que essa vai ser uma parte dessa pregação. Que já se estendeu por alguns dias. Lucas capítulo 8, no primeiro versículo. Assim diz a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seus caminhos, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. É isso aí. Quem não foi impactado aqui hoje com a mensagem que Deus deu ao irmão Edson, não é? Eu fui impactado com essa palavra, né? E essa palavra me fez lembrar um ditado antigo, que dizia que o homem ele tinha algumas coisas que ele deveria fazer nessa vida, né? E dentre elas era plantar uma árvore e escrever um livro. Não é verdade? Então, as duas são metáforas da mesma coisa. Entendeu? O que é? A árvore ela dá folhas, dá frutos, né? Dá sombra, né? E o livro é uma boa história contada. E tanto a árvore quanto o livro, ele é reflexo de uma vida boa, uma vida levada segundo a vontade de Deus. O livro que nós escrevemos, que nós queremos escrever da nossa vida, não é um livro qualquer. É um livro que nós negamos a nós mesmos e seguimos a Cristo. Não é? Tomamos nossa cruz sobre nós e seguimos a Cristo. E a árvore também é igual. Porque a semente que diz aqui, nesse texto que a gente leu, é a palavra de Deus. Não é verdade? Eu preciso repetir isso para você. Porque o que a Bíblia diz que a semente é a palavra de Deus. A Bíblia não diz que a semente seja qualquer outra coisa. A Bíblia não diz que seja uma ideia que nasceu em você de vontade própria.
A Bíblia não diz que é a sua capacidade que é a semente. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a semente é a palavra de Deus. Mas a gente sabe que existe uma outra semente, em que a palavra também diz que é o joio. Que é uma semente que é plantada, né, pelo diabo. É uma semente que é plantada pelo coração do próprio homem. Irmãos, há 3 espíritos que agem na vida do homem. O Espírito de Deus, para aquele quem dobra o coração diante do Senhor, um coração quebrantado, contrito, que Deus não rejeita. O Espírito do próprio homem, que muitas das vezes a gente fala assim, aquilo ali foi do diabo. Não, foi o Espírito, foi a carne. Foi o coração do homem. E o Espírito do diabo, que é o Deus desse século, que atua no meio da humanidade para que o homem se perca, para que o homem se autodestrua. E tem conseguido prosperar em muitas vidas. É só abrir o jornal. Você vê vidas roubando, vidas matando, vidas destruindo, fazendo as obras, vidas mentindo, fazendo as obras que o diabo faz. Então você precisa, na sua vida, olhar com atenção o que é que está sendo plantado na sua vida. A semente é a palavra? Você está pegando a semente pela palavra? Você está ouvindo a palavra de Deus? Lembra que Romanos 10:17 fala? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ou você tem dado vazão ao seu coração, à sua mente, seguindo as obras da carne, para o seu próprio prazer, para o seu próprio deleite, não negando a si mesmo? Ou você tem dado vazão e ouvido a voz do adversário das nossas almas, que veio para matar, roubar e destruir? É interessante, irmãos, porque para se desviar da história, do livro que você está escrevendo, né, e que vai ser lido naquele grande dia do julgamento de Deus, para se desviar da vontade de Deus e da vida eterna com Deus, o diabo não precisa que você faça a obra dele, precisa que você faça a sua própria vontade. Mas Jesus, irmãos, como um bom semeador, ele deseja plantar em nossos corações a semente da vida. Olha, quando a gente lê no livro de Apocalipse, pouquinho antes, fala lá que tem plantado, né, no novo céu, até tem plantado ali uma árvore que dá 12 frutos, um por mês. E que as folhas dessa árvore, ela vem para curar as nações. Esse é o tipo de árvore que Deus quer plantar em sua vida. É essa história que Deus quer escrever em sua vida. Ele não quer que você seja uma semente desperdiçada, lançada à beira do caminho, com o coração duro, difícil de penetrar, em que o diabo ele não tem esforço, ele vai lá e captura a semente e tira de você, e aquilo não brota, não gera nada. Ele não quer que você, irmãos, deixem de ser pessoas com raízes fortes. Deus não chamou fracos. Deus chamou fortes. E Deus nos fortalece. É Deus quem nos fortalece. Né? A gente às vezes vive triste, cabisbaixo. Ele tem tempo de todas as coisas. Lá no livro de Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas debaixo desse céu. Há tempo de amar, tempo de lutar, tempo de paz, tempo de ajuntar pedras, de espalhar pedras. É tempo para todas as coisas. Não é verdade? Então tem momento que você está triste, está choroso. Não é verdade? Mas a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nos fortalece. Entendeu? A alegria do Senhor, porque o mundo traz mesmo sofrimento para a gente, né? E é bom às vezes sofrer, né? A Salomão fala que é melhor estar numa casa onde tenha luto do que numa casa onde tenha alegria.
Aí você fala, poxa, pastor, eu quero tanto ter uma vida de alegria. Você está dizendo aqui para mim que é bom sofrer? Às vezes é. Jeremias fala que é bom para o jovem sentar e sofrer e chorar durante a sua juventude. Por quê? Porque o choro traz experiência. Você, meu irmão, no momento da euforia, da alegria, você normalmente não olha para nada. Só para a alegria, só para a euforia. Mas no momento do choro, você para e reflete. Reflete sobre as coisas. E aí, irmãos, Deus quer que você tenha raiz. Deus quer que você cresça forte. Para isso você não pode ter pedras na sua vida. E essas pedras são metáforas de coisas que você não quer se desfazer. Olha, eu contei para vocês aqui a experiência do meu tio. Ele já foi para o Senhor, já partiu para o Senhor. Mas ele usava drogas na sua juventude. E ele, eu conversando com meu pai, né, falando, olha, meu irmão, eu não consigo sair da situação e eu quero tanto sair da situação. E meu pai usou a palavra lá de Lázaro, virando para ele e falou assim, olha, Paulo era o nome do meu tio, falou, você precisa tirar a pedra. Porque a única ação humana que teve na ressurreição de Lázaro foi o que? Os homens tirarem a pedra. Jesus podia ter dado ordem àquela pedra para sair dali? Ele diz na palavra que se tiveres fé de um tamanho de um grão de mostarda, darei ordem aos montes e eles se lançarão. Ele poderia dizer, ele poderia falar aquela pedra, sai daí pedra, mas ele não disse isso, ele disse, vai lá vocês e tirem a pedra. Porque tem coisa que Deus faz, porque isso é impossível para você. Mas aquilo que é possível para você, que está à sua condição de fazer, tirar a pedra, você precisa fazer. Você precisa fazer. Existe uma responsabilidade. Mensagem que Deus está falando recorrente no dia de hoje. Que existe uma responsabilidade, que é você que escreve a sua história. Irmãos, entenda bem. Jesus, quando opera a salvação, ele faz a obra completa. Jesus não faz obra meia boca. Jesus não faz obra pela metade. Jesus faz completa. Mas Deus, o Pai e o Senhor Jesus nos deram uma condição de escolha. De escolher qual é o caminho que nós queremos seguir. Está lá no Éden. Eles estavam no jardim, porque Deus foi plantar uma árvore que ia desviar o caminho do homem para um caminho do seu próprio coração e desejo. Por que Deus fez isso? Para que o homem tivesse escolha, porque se não tivesse aquela árvore lá, o homem não teria escolha nenhuma. Mas Deus, na sua graça e misericórdia, quis dar ao homem o direito a escolher. E o que a mulher e o homem fizeram? Escolher errado. Porque Deus deu liberdade. Mas a obra do Senhor é incompleta. Ele queria o homem o quê? Um homem seguidor da vontade de Deus. Um homem que seguisse a vontade de Deus por sua própria livre escolha. E aí o que Deus fez? Plantou uma outra árvore. Jesus Cristo de Nazaré. Ele lança essa semente hoje sobre a tua vida, no teu coração. E o que você vai fazer com ela? Você pode deixar com que o mundo sufoque a sua vida. E são três as coisas que a Bíblia nos diz, que são esses espinhos que sufocam, crescem junto com você. Se alimentam, sabe o que é crescer junto com você? Que é o que Jesus fala aqui, no versículo 7, ele fala, outra parte caiu entre os espinhos que cresceram com ela. Sabe por que cresce junto com você? Porque se alimenta da mesma coisa que você se alimenta. Tem plantas que você coloca num vaso e que você não pode colocá-las juntas. Porque ela suga a vida da outra. E o que esses espinhos fizeram é não deixar que a planta se tornasse madura o suficiente para gerar frutos. A planta não amadurece, a planta não cresce. Quantos irmãos, quantos de nós
vivemos com Deus, viemos à igreja, louvamos ao Senhor, oramos, participamos até do culto, da organização da igreja, ajudamos uns aos outros, pregamos a palavra, mas irmãos, nós não nos deixamos ser amadurecidos. Deixamos com que as coisas deste mundo, as situações deste mundo, impeçam que a gente amadureça. E planta que não amadurece não dá fruta. Não gera, ela não está amadurecendo, não gera flor. Não dá para gerar. Meu avô teve, na casa dele, na minha casa, tinha uma mangueira muito grande. Uma mangueira que eu escalava ela quando era criança, né? Subia lá no alto e ficava nela. Ela era muito grande, muito grande. O tronco eu não conseguia abraçar. O tronco dessa mangueira era muito grande, mas a mangueira não dava fruta. Meu avô fez de tudo naquela árvore. Ele talhou ela do lado, ele colocou sal, ele fez de tudo para aquela árvore dar fruto. Mas o que aconteceu é que ela não dava fruto. Porque alguma coisa no desenvolvimento daquela árvore sufocou ela e não deixou que ela amadurecesse da maneira certa. Mas Cristo, meu irmão, Ele deseja, Ele anseia olhar para você e falar: está aí um servo maduro, está aí uma serva madura. Uma serva que ouve a minha voz, um servo que ouve a minha voz, um servo, uma serva que ouvindo a minha voz, ele toma atitude, ele tem coragem, ela tem coragem para se destoar deste mundo. A palavra diz: não vos conformeis com este mundo. E são três coisas que a palavra diz, que são essas situações que impedem a gente de amadurecer. Riquezas, primeiro, preocupações, riquezas e prazeres da vida. São três coisas. É o que Jesus está falando aqui. Está no versículo 14. Na parte seguinte, diz assim, as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seus caminhos, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. As preocupações a gente já falou. Irmãos, não é preocupação com a sua vida com Deus. Eu preciso estar preocupado com a minha vida com Deus, buscar ao Senhor, orar, vigiar. Eu preciso jejuar. Eu preciso agir com uma vida, com as virtudes do Senhor. Uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Né? Mas as minhas preocupações não tem que ser a preocupação da falta do dinheiro, a preocupação da falta de casa, falta de alimento, todas essas coisas que Jesus fala lá no capítulo 6 de Mateus, que Deus sabe que a gente precisa de todas essas coisas. E Ele vai nos suprir. Então a gente faz o quê? A gente levanta de manhã cedo, a gente vai para a rua para trabalhar. Mas quem dá o sustento, dá o suficiente para a gente ter todas essas coisas? Deus. Então isso não é uma preocupação nossa. A nossa preocupação qual é? Levantar e sair para a rua. E deixar que Deus opere da maneira como Ele quer. Lá no livro de Tiago, é interessante porque ele fala assim, que se um irmão pobre ficou rico, amém. E se o irmão rico ficou pobre, amém também. Isso é uma questão do mundo. Não é uma promessa de Deus. A promessa de Deus é que não vai faltar. Isso é promessa de Deus. Isso é promessa de Deus. Está lá. Aí ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e as demais coisas vos serão promessa de Deus. Jesus fala: palavra de céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Essa palavra de Deus aqui, fala, não, só serviu para os irmãos ali em Jerusalém? Não. Porque não passa. É a palavra de Jesus. Palavra de Jesus não passa. Palavra de Jesus não é específica para uma época. Ela é estendida para todos aqueles. Está lá no livro de João,
capítulo 14, diz Jesus orando, eu oro, Senhor, não só para esses aqui, que estão aqui, mas para todos aqueles que virão pelo ouvir, pela pregação desse evangelho. É para você, é para mim. Mas, não, eu vou buscar riquezas. O que diz aqui? Que nos seus caminhos, aqueles que buscam riqueza, os espinhos da riqueza, faz ele se enganar, faz ele desviar, e ele não amadurece naquilo que Deus quer. A semente não frutifica. Pô, mas riqueza, pastor, qual o problema da riqueza? Eu te citei aqui, diversos. Lá no livro de 2 Timóteo diz o quê? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A raiz é o quê? É o que fortalece. O que fortalece a planta. Então, a raiz que fortalece toda a injustiça deste mundo se chama amor ao dinheiro. Você vai ter amor ao dinheiro? Você não vai amadurecer. Mas tira isso daí. Capina ali aquele espinho antes que seja tarde. Capina o espinho das preocupações deste mundo. Capina o espinho das riquezas deste mundo. Mas aí tem um terceiro. O terceiro é o quê? Prazeres desta vida. Pastor. Vai tirar aquele meu dia ali de jogar minha bola? Bater meu fute com os amigos? Comer aqueles churras? Não estou falando sobre isso. Estou falando sobre escolha. Que hora bate seu fute? Para que está servindo aquele fute? Para o seu próprio deleite? Ou para você ser testemunha do Evangelho de Cristo Jesus? Você pode ter os dois. Eu tenho o prazer de ser testemunha de Cristo no futebol. Então, enquanto está todo mundo ali no futebol, não tem coisa mais brasileira que dá mais confusão do que o futebol. Não é verdade? Tem gente que se transforma no futebol. Tem gente que é pessoa calma, tranquila, serena, mas na hora do futebol, se você errou um passe, ele quer te matar. Não é verdade? Ele quer brigar. E aí? É assim que você está testemunhando de Cristo? Bem-aventurados os pacificadores. Não é o que fala lá em Mateus 5? O que você está fazendo, irmãos? Eu não sou contrário ao prazer. Tem um pastor americano chamado John Piper que fala sobre a edomia cristã, o prazer na vida cristã. Ele diz que tudo o que a gente vive na presença de Deus tem que ser prazer. Irmãos, como é prazeroso chegar aqui, levantar as mãos, louvar ao Senhor, se entregar ao Senhor. Ele tira a agonia que está na nossa vida plantada pelo mundo. Tira a tristeza que nos cerca no dia a dia. Consola o nosso coração. Quantas vezes você recebe uma notícia ruim e você está ali, não sabe o que fazer, mas vem ali alguém com uma palavra de Deus e entrega uma palavra de Deus. Olha que prazer nos dá o Senhor. Uma vez a Camila e eu, a gente estava indo para a academia. E no meio do caminho, a gente viu um rapaz da academia mesmo, em cima do viaduto, e uma moça em cima do viaduto, mas do lado de lá, e o rapaz tentando falar com ela. Aí eu falei, para o carro, porque a mulher vai querer se jogar do viaduto. Sabe por quê? Porque os problemas dessa vida, ela não tinha consolo, porque não tinha Cristo. Estavam acabando com a própria vida dela. A gente clamou ao Senhor, veio mais um rapaz, a gente conseguiu puxar ela para dentro, depois chegou a polícia, bombeiro, ajudou, ela ficou, e a Camila foi conversar com ela, e ela foi contar dos problemas, o que fez levar ela até ali à beira daquele viaduto na Avenida dos Bandeirantes, para se lançar. Por que ela fez isso? Porque não tem o consolo que Cristo nos dá, não tem o prazer de ter uma vida com Deus. Porque a gente, irmão, sabe que
toda dificuldade nossa terá fim. Aquele dia, as lágrimas nossas serão secas. Porque Cristo Jesus nos prometeu, e a palavra dele não vai por terra, não cai por terra um tio sequer. Ah, irmãos. Aí a gente segue nossa vida. Né? Aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. O prazer que Cristo nos dá, ele é muito maior. Mas nós, às vezes, nos confundimos e achamos que o pouco das fontes rotas deste mundo, das fontes que secam deste mundo, o pouco que este mundo pode nos oferecer, é pra gente, a gente acha que é prazeroso. Só que isso sufoca a sua vida que está em crescimento. A planta, a árvore que você plantou, o livro que você está escrevendo. E isso faz com que a árvore não amadureça. E a árvore que não amadurece não dá fruto. E a árvore que não dá fruto, ela é cortada. Mas a palavra continua e Jesus nos dá uma ótima notícia. Ele diz assim no versículo 15: mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão frutos com perseverança. Ah, irmãos. Sabe, você pode olhar para toda esta palavra e tudo isso que eu falei nesses dias sobre cada situação aqui, e pode falar: Senhor, meu coração é duro demais. Mas Jesus fala assim: olha, irmãos, eu sou a água. Você fala: mas o que tem a ver água com dureza? Quando eu era criança, meu irmão e eu, a gente era pequenininho, a gente cantava um hino de criança, né? Meu pai de vez em quando lembra pra gente, que a gente fala assim, há um ditado acertado, que o pecador rejeita. A gente fala... eu esqueci o hino, viu? Ó, mas ele fala assim, ó, que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Assim é o evangelho que o pecador rejeita. A gente fala, até um dia ele aceita. Jesus é a água que vai batendo, ó, no coração duro. Ele vai ali. E você vai deixando aquela água penetrar na sua vida, né? E ela vai penetrando na sua vida, até que a sua terra, o seu coração, a sua mente, os seus planos, o seu viver, ele é tomado pela água do Espírito Santo, e ali a semente penetra e encontra boa terra. Se o seu coração, sua mente é um terreno pedregoso, irmãos, sabe o que Cristo faz? Ele te mostra que pedra é essa. Ele te mostra o que está te afastando dele. Ele é bondoso, ele te dá visão, ele te faz enxergar o que está te impedindo de seguir a boa, perfeita e agradável vontade dele. E ele, irmãos, mostra e te dá capacidade de identificar e de tirar força. Às vezes, porque a gente às vezes se desfaz de coisas que são dolorosas. Se desfazer daquilo é doloroso para a gente. Para cada um de nós individualmente. Mas ele nos dá essa condição. Ah, e os espinhos, irmãos? Ele te dá uma enxada ungida, né? Cadê o Edson? Uma enxada ungida de Jesus. Não é enxada não, irmão. Mas ele te dá a capacidade de tirar esses espinhos um por um. Antes que seja tarde. Antes que seja tarde. E aí você se torna um terreno. Uma terra boa. Uma terra que tem tudo o que é necessário. Minerais. Uma terra onde a luz de Cristo bate sobre ela. Porque semente não brota se não tiver luz. São pouquíssimas sementes no mundo que brotam na escuridão. Mas a semente da palavra não, ela traz luz. Então ela brota mediante a luz.
de Cristo na sua vida. E aí, irmãos, essa semente, ela depois de brotar, as raízes dela vão penetrar. O solo vai ser modificado. Transformai-vos segundo a renovação do vosso entendimento. Porque o entendimento vem do Senhor. E aí você vai lendo a palavra. E a palavra faz o que com a planta? Alimenta. Aí você derrama as lágrimas nas suas orações, clamando ao Senhor. E essas lágrimas são o quê? Vai jogar água. Não é o que Paulo fala. Apolo regou, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu do crescimento foi quem? Deus faz você crescer. Deus faz você amadurecer. E a sua história sendo contada, sendo escrita, ela vai sendo contada ali, olha, meu filho, né, fez a minha vontade. Olha ali, ó, Deus me deu esse livramento. Deus me deu esta condição. Deus me deu a oportunidade de anunciar o evangelho a tal pessoa, a uma pessoa no ônibus, a uma pessoa no farol. Já foi usado por Deus para falar para uma pessoa no farol? Ora ao Senhor que Ele dá. Quantos irmãos nossos já não foram usados? Parou, para o carro aí, para a moto aí, preciso falar com você agora. E você foi ali e falou, sabe o que é isso? Deus começou a dar frutos. Frutos! E aí, irmãos, a árvore que dá fruto, ela é cortada? Não, não é cortada não. A árvore que dá frutos para a glória de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E a gente louva ao Senhor com as nossas atitudes. Lembra que quando o povo de Israel louvava ao Senhor com seus lábios, vários profetas viraram e falaram, olha, falaram a palavra de Deus. Eles me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas aquela vida que é um bom terreno, que a semente é plantada, que a árvore cresce, que produz frutos, essa semente, irmãos, ela louva ao Senhor na sua vida, integralmente. Louva ao Senhor se preocupando com o que deve se preocupar. Louva ao Senhor tirando de si tudo aquilo que deve ser tirado. Louva ao Senhor não deixando que nada deste mundo possa sufocar a obra de Deus na sua vida. Louva ao Senhor em todo tempo. Em todo tempo, louvamos ao Senhor. Deus abençoe a sua vida e te faça crescer e amadurecer. E que a semente plantada pelo Espírito de Deus, a palavra de Deus, possa mudar a sua vida e possa fazer frutificar grandes obras por meio do Espírito Santo de Deus, todos os dias, até a consumação e a vinda do Senhor, a volta do Senhor Jesus. A todos vós, Deus os abençoe. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. O pastor falou várias coisas, mas a árvore que dá fruto, ela não é cortada. Ela é limpa, para que dê mais fruto. E o texto sagrado também nos diz assim, eu e você, como árvores, nós devemos produzir frutos de arrependimento. Uma árvore que não produz fruto de arrependimento não é uma árvore sadia. Não é uma árvore que está boa. Ela é cortada? Não. Aí vem a palavra e vai regando para que aquela árvore, eu e você, venhamos a produzir fruto de arrependimento. Devemos pensar nisso, nessa responsabilidade que temos. Porque o cântico diz que ele deixou o esplendor da sua glória e veio a este mundo habitar. Estava só e ferido no Gólgota para dar a sua vida. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor se isso não for amor.
O que o Senhor está derramando sobre nós nessa manhã, e eu creio, é esse amor. Esse incomparável amor. Está regando esse jardim aqui, ó. E aonde o seu povo está se reunindo, ele está regando. E que esse regar, esse amor, ele alcance essa boa terra em nosso coração, para que venhamos a produzir frutos, e frutos de arrependimento. O texto sagrado ainda diz assim, e tem até um cântico que diz, o meu louvor é fruto dos lábios que confessam o teu nome. Louvar ao Senhor confessando o nome dele. Eu não sei como está a tua vida. Se foi falado aqui na sexta-feira que nós temos que esquecer-nos das coisas que para trás ficam. E hoje nós ouvimos falar sobre escrever uma nova história. Mas como escrever uma nova história se algo no livro passado precisa ser acertado, precisa ser feito? Lembro-me que estávamos na garagem ainda, congregando lá na garagem da minha casa, e o pastor ministrou esse louvor lá. E uma das frases que, quando eu assisti o filme que esse louvor é cantado, uma das frases que ficou marcada para mim, e o pastor Fábio a reproduziu no dia que ele cantou esse louvor, foi: eu não tenho tempo para perder tempo com ressentimentos. E às vezes nós estamos perdendo tempo com ressentimento. E perder tempo com ressentimento nos impede de produzir fruto. Perder tempo com ressentimento nos impede de produzir fruto de arrependimento. O ressentimento, ele sufoca. E a palavra do Senhor aqui nos diz que nós devemos produzir, pois, frutos de arrependimento. E eu quero, conjuntamente com você, abrir o livro que nós já escrevemos. E se tem algum ressentimento, se tem alguma coisa que precisa ser apagada, não sou eu que vou fazer. Não é esse louvor nem os louvores. Não foi a pregação. Mas é o Espírito Santo de Deus. É quem pode apagar. E esse apagar chama-se arrependimento. Não tenho tempo para perder com ressentimentos. Eu queria te convidar a orar. Olhar nesse livro. Ver se tem alguma coisa que você esteja perdendo tempo com ressentimento. E procure resolver isso. Ele está aqui. É a oportunidade que eu e você temos. Amém? Assim como estamos, vamos orar a Deus. Faça a sua oração. Se existe ressentimento, não perca tempo com isso. Peça perdão, resolva. E às vezes o que está faltando é isso. Eu falei alguns dias atrás aqui. Talvez o milagre só não chegou porque ainda estamos reclamando, ainda estamos guardando o ressentimento. Pai de toda a vida, obrigado, Deus, por esse primeiro encontro do ano, aqui neste lugar, no dia de domingo. Tu sabes, Senhor, como nós chegamos aqui. Tu sabes, Senhor, como foi o dia de ontem, os dias passados, este dia, como ele está sendo, e os dias que se seguirão. Tu sabes de todas as coisas, Senhor. Tu sabes, ó Deus, quantos nãos nós iremos dizer para o Senhor, por conta de ressentimentos. Tu sabes, ó Deus, quantos nãos nós iremos produzir, Senhor, quando nós iremos falar, nós iremos externar, verbalizar diante da Tua presença. Porque o ressentimento, o espinho do ressentimento está sufocando. Por isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor que conhece todas as coisas, o Senhor que sabe de todos os nossos dias, o Senhor também sabe quanto sim nós iremos dizer. Quanto sim nós iremos pronunciar para a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. O Senhor sabe quantos sims nós estaremos pronunciando, refletindo naquilo que foi cantado, a reflexão, a Tua palavra. Tu sabe quantos sim nós iremos dizer. E o Senhor sabe, e nós também sabemos,
Quantos ressentimentos estão criando barreira entre nós e o Senhor? A tua palavra já veio ao nosso encontro também dizendo que nós devemos nos arrepender e nos converter, para que possamos ter, Senhor, refrigério e principalmente a tua presença. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado conosco. E se não estamos ouvindo, e se estamos ouvindo não queremos obedecer, isso é escolhas que nós fazemos. Mas o Senhor tem falado neste lugar. Assim como o Senhor tem falado em outros lugares. Nos ensina, Senhor, a sermos obedientes. E que teu Espírito Santo, Senhor, o teu Espírito Santo, Senhor, ele venha nos incomodar. De tal maneira que o convencimento chegue ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs. Não só dos que estão presentes, mas aqueles que estão via remota, Senhor. Que o teu nome venha a ser glorificado. Através dos nossos sims para o Senhor. E através dos nossos nãos, quando o Senhor nos leva a dizer não. Obrigado, Pai, por esse encontro. Obrigado por esse tempo de culto aqui neste lugar. Obrigado pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos pequeninos, Senhor Deus, que também estão sendo ministrados, Senhor. Obrigado, Pai, pelos nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Por aqueles, Senhor, que ouviram a Tua palavra e foram impactados, Senhor. Porque a Tua palavra, ela vem para nos confrontar e não para nos confortar. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continua nos sustentando e nos protegendo, Senhor. Este é o meu pedido, juntamente com os meus irmãos, que fazemos, meus irmãos que são os teus filhos, Senhor. Fazemos isto, Senhor, em nome de Jesus, para que o teu poder opere em nossas vidas. Assim, ó Deus, oramos, imensamente agradecidos por mais esse tempo, por mais esse encontro. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Que o bom Deus continue te abençoando. Fala no teu coração. Que você possa estar refletindo sobre tudo aquilo que foi dito aqui. Sobre tudo aquilo que você conhece a respeito da palavra de Deus. Queridos, eu não cesso de dizer, nós não precisávamos aprender mais nada. E olha que a Bíblia é uma fonte inesgotável. A voz escrita é uma fonte inesgotável. Mas nós não precisaríamos aprender mais nada a respeito da palavra de Deus. Era só colocarmos em prática o que nós já sabemos. Reflita sobre isso. Se eu colocar em prática o que eu já sei a respeito da palavra de Deus, queridos, quem é que poderá nos suster? Quem é que poderá nos deter? Quem é que poderá resistir se nós colocarmos em prática o que nós já sabemos a respeito da palavra de Deus? Os irmãos entendem o poder que opera em nós? Que Deus nos ajude. Queridos, no próximo domingo é o nosso culto de ceia do Senhor. Eu peço a você que, assim como sempre, que você venha disposto a servir ao Senhor. Que você venha com a sua guarda baixada, permitindo que o Senhor fale com você. E que nada te impeça que você participe desse encontro, da ceia do Senhor. Porque foi Ele quem disse, façam isso em memória de mim. E normalmente, quando você faz em memória, que escreve-se lá nas lápides, né, se escreve em memória de pessoas que já estão mortas. Mas essa parte aqui, fazer isso em memória de mim, está dizendo de alguém que está vivo. Ele não só está vivo, ele reina. Ele não só reina, mas como reina para sempre. Amém? A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces e preciosas consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja de Cristo Jesus espalhada sobre a face da terra. E nós aqui neste lugar, como parte desta igreja, recebemos e confirmamos esta bênção, dizendo, amém. Jesus, está encerrado, uma boa semana, em nome do Senhor Jesus.